Fala rapaziada, André, Presidente Dragões, passando aqui para ainda comentar sobre assuntos do clássico diante do Crefisa ontem. Algumas coisas assim que viralizaram desde ontem, que é mais a situação do palmeirense infiltrado do que o próprio jogo em si. Aí algumas pessoas mandando mensagem na página, no direct, no PV, sobre o comportamento da torcida, algumas pessoas julgando inclusive a torcida, e aí eu queria ressaltar alguns pontos, né? Dentre eles o próprio nome torcida única, quando já diz, pô, se é a torcida única, o que o cara tá fazendo lá, né? E diga-se de passagem, não foi no setor das organizadas, foi em outro setor. Aí as pessoas falam, pô, é a falência do futebol, então quer dizer que o cara não pode ir? Então peraí, então aí a gente já inverte a situação, que o debate não tem que ser esse, não o cara tá lá num jogo de torcida única. O debate tem que ser a volta das duas torcidas. É uma coisa totalmente diferente do cara tá infiltrado lá. Ah, tá certo bater? Não tá certo? É muito complexo, é muito... tem várias variáveis, até porque uma grande maioria desses caras que vão infiltrados, eles fazem vídeo, tiram fotos e zoam a equipe em questão, que no caso ontem seria o São Paulo. Ah, tô aqui não sei aonde, olha a torcida de não sei o quê. Eles não vão só para assistir o jogo, eles vão para se autoafirmar depois nas redes sociais, falando, eu fui no jogo, fiz isso, os caras aquilo. Então tem uma outra questão por trás, né? Lembra, vocês vão lembrar do caso do Caleri com o celular, que a torcida, muita gente condenou o Caleri na época. O São Paulo tinha perdido ou ter sido desclassificado contra o Crefisa naquele jogo específico, e o cara ia tirar onda com a cara dos jogadores, entendeu? Então o Caleri teve aquela postura no dia. Eu gosto de fazer essa analogia para contextualizar esse fato. Aí uma boa parte das pessoas também, de forma errada, vem, mas as pessoas viajam para a Europa e falam que lá é tudo legal, tudo é bonito, e aí chega aqui e não querem agir igual. É uma outra mentira. Eu, não por internet, eu já fui em alguns jogos, inclusive clássicos na Europa, já peguei Schalke versus Borussia Dortmund, que inclusive é o maior clássico de massa assim, de torcida na Alemanha, as torcidas separadas. Já fui no Olímpico de Roma, já fui em final de Champions, já fui para Manchester, já fui para Londres, e vários desses jogos, torcidas separadas. Existem setores de torcida mista? Existe, no Rio existe, em outros lugares existe também, mas uma grande maioria dos lugares as torcidas são separadas, porque senão eles se bolacham, independentemente de ser na Europa, na América do Sul, entendeu? Então lá também tem esse comportamento de separar, porque senão não tá ruim. Então parem também de ir atrás, porque na Europa não, na Europa eles dividem as torcidas. Então eu fui num jogo Crystal Palace e Watford, dois times pequenos de Londres. Se a polícia não tá lá, os caras se bolacham. Então não é porque o cara é londrino, porque a moeda é libra, porque o cara é europeu, que a diferença cultural não é tão grande assim, não. Então, acho assim, o debate que a gente tem que trazer de volta é o resgate das duas torcidas, para aí sim cada uma no seu setor ver o jogo. Em alguns estádios, se sim ou não, dentro de um comportamento normal, os mistos. Aqui em São Paulo acho que está um pouco mais, um retrocesso maior em relação a isso, porque já teve uma época nas cadeiras, tudo, mas hoje um pouco mais de retrocesso. E esse retrocesso veio muito por causa da própria internet, onde as pessoas começaram a não só assistir o jogo, né, no setor misto, e sim fazer conteúdo para tirar com a cara do outro, extrapolando a rivalidade. Enfim, cabe aí cada um achar se está certo ou está errado. Eu acho que está errado, o cara tá lá, errado dá uns empurrão. Se fosse ao contrário, não sei se erro paga com erro, seria do mesmo jeito, seria da mesma forma. Então, se um São Paulino vai num jogo de torcida única, ele está trazendo para si essa responsabilidade e esse perigo. Então, tragam de volta o debate de duas torcidas e não de um infiltrado em torcida única, porque aí, se o nome é torcida única, então era só para estar torcida única e o cara tá errado de estar lá, tá bom? Valeu, rapaziada. Todo mundo aí com livre-arbítrio para comentar se tá errado, se tá certo, e a gente segue em frente, tá bom? Valeu, rapaziada. Abraço.